Eu estou com a médica aqui, a doutora Angélica Pimenta, ela é médica dermatologista e especialista em tricologia. Doutora, a senhora deve ter visto que ocorreu lá no Oscar desse ano, né? Gostaria de saber que a senhora pudesse explicar o que é alopécia. Sim, vi sim, né? Então, até eu estava conversando, né, aqui com o pessoal aqui na clínica, que a gente entende perfeitamente a reação, né? Ali, porque só quem tem alopecia androgenética sabe o quão difícil é o tratamento, né? E o que, principalmente a mulher passa em casa. Mas no caso dela, o que ela tem provavelmente é uma alopecia androgenética, que é uma situação em que o cabelo, vou falar bem grosseiramente, né, para o pessoal em casa entender. Então, é uma situação em que a pessoa herda, né, essa doença que fica no bulbo do cabelo e que com o tempo, a mulher, não é que ela fica completamente careca, mas ela vai ficando com o cabelo ralinho e fininho. Sim. E aí, com o passar dos anos, o couro cabeludo passa a ser visível, né? Então, isso é gradativo, tende a piorar com os anos, né? Mas para quem está nessa situação, realmente deixa as mulheres bem tristes, algumas ficam até deprimidas, então por isso que a gente entende ali a reação dele, né? Sim. Doutora, e por que o cabelo ele fica ralo e fino e aparece o couro cabeludo? Couro cabeludo? Então, exatamente assim, ó. Existe uma enziminha no couro cabeludo que chama 5-alfa-redutase. Então, grosseiramente, o que acontece? Essa enzima no couro cabeludo, ela provoca um processo inflamatório ao redor ali do pelo, né? Sim. Fazendo com que o cabelo grossinho, ele vai diminuindo o tamanho. Então, ele vai ficando fino e ele passa a crescer menos. Então, quem tem isso daí, se não tratar, isso vai aumentando, né, a intensidade. Então, o cabelo primeiro, ele vai ficando mais oleoso, depois, a primeira coisa que a mulher sente é que o rabo de cavalo vai diminuindo. Então, o rabo de cavalo é grosso quando é na juventude, o rabo de cavalo vai ficando menor. E aí, através de fotos ou mesmo no espelho, ela consegue perceber que há uma diminuição de quantidade e a textura do cabelo vai diminuindo. Ela vai sentindo mesmo o cabelo ficando mais fino. Então, isso é genético. Ela herda isso. Isso vai acontecendo a longo prazo, mas tem tratamento. Sim. Então, a gente consegue tratar. Doutora, e a partir de qual a idade que a incidência, a ocorrência é maior? Não, é que assim, ó. Muitas pessoas têm, tá? A grande maioria não sabe, porque como isso é muito lento, então, geralmente, as mulheres, principalmente, elas conseguem enxergar isso depois que ela tem uma queda importante, uma queda pontual, vamos supor, ela emagreceu, começou a cair e não repôs, ou, ela entrou na menopausa, porque depois da menopausa também isso piora. E ela sentiu piorar de uma vez. Mas isso é importante até as mães saberem que, assim, isso, na verdade, acontece através quando a menina ou o menino, porque é a mesma coisa da calvície. A calvície Sim. masculina é a mesma coisa. Só que no homem é concentrado e o homem fica careca. A mulher, ela não fica careca, ela fica com o cabelo ralo. Então, isso acontece na puberdade. Só que como é muito devagar, geralmente as mulheres conseguem ter essa percepção quando já fica avançado na fase adulta. Então, elas conseguem perceber mais isso daí depois dos 40 anos ou depois de uma queda capilar muito importante. Porque o grande problema é que como o cabelo ele não repõe na mesma proporção, né? Então, assim, eu sempre faço analogia com folhas, tá? Então, assim, que os cabelos são como folhas. Na alopecia androgenética, o que acontece? A paciente, ou o paciente, ele vai perdendo folhinhas, assim, 100 folhas, 150 folhas por dia,
mas não repõe na mesma proporção, e as folhinhas que vão nascendo, elas vão nascendo menores, mais frágeis, entendeu? Elas não conseguem se desenvolver, Entendi. entende? Então, depois que há uma queda grande dessas folhinhas, né? Então, como ela tem o problema ali na raiz, então ela não consegue repor na mesma proporção. Mas se ela tratar o bulbo da árvore, as folhas vão nascer. Então, é mais ou menos isso que acontece, para as pessoas em casa entender, né? Existe esse problema que tem que ser tratado, né? Mas que quando tratado de forma correta, a gente consegue repor esse cabelo. E as folhas, que seriam os cabelos, a gente consegue aumentar a fase de crescimento dessas folhas. Então, as folhas, elas nascem mais saudáveis, elas nascem mais encorpadas, então dá uma sensação de cabelo mais cheio. E a senhora citou o tratamento, né, doutora? Como a pessoa pode fazer ali um exame para ter o diagnóstico correto da doença? É assim, ó, como funciona? A alopecia androgenética é uma coisa que dá para fazer diagnóstico através só da anamnese, que é a pergunta, né, como que tá. Mas na clínica, eu costumo, né, na clínica, então, nas nossas unidades, o que a gente faz? A gente estuda o bulbo, então a gente faz um exame que chama tricoscopia. Através dessa tricoscopia, que é a análise mais macro, né, então a gente avalia o grau de inflamação, a gente avalia algumas alterações que são típicas, né, da alopecia androgenética, como, por exemplo, diminuição do tamanho do calibre do fio. Então, a gente faz esse exame e depois a gente analisa o bulbo do cabelo para ver a intensidade dessa alopecia androgenética. Então, a gente avalia quanto o cabelo está doente, quanto o cabelo está caindo e quanto o cabelo está saudável. E como é que é feito esse exame? É A indolor? gente é completamente indolor. Então, a gente tem uma técnica que a gente tira um pouquinho dos cabelos do bulbo, né? Mas é completamente indolor. E a gente analisa o bulbo. Então, o bulbo do cabelo, ele é completamente diferente quando ele está saudável e quando ele está doente, né? Grosseiramente falando, é isso que acontece. Então, a gente vê a proporção. Quantos cabelos estão doentes? E através dessa proporção, a gente consegue direcionar o tratamento e depois avaliar de forma muito precoce se o paciente está respondendo ou não, entendeu? Sim. E, doutora, quanto tempo a pessoa passa pelo tratamento? Em média, pelo menos um ciclo capilar. Então, os pacientes eles começam a ver resultado terapêutico com mais ou menos umas 10 a 12 semanas tratando, eles já começam a ver resultado. Antes disso é muito difícil, porque é a mesma coisa a plantinha, né? Então, não tem nada que a gente possa fazer Sim, sim. de um dia para o outro, né? Então, tem o tempo, né, de regeneração, capilar, tudo mais. Sim. E é medicamento? Pelo que tipo de tratamento a pessoa faz, doutora? Ela toma alguma medicação? Então, lá na clínica, através dessa análise, a gente consegue direcionar o paciente se ele tem que usar só tópico, né? Então, dependendo da intensidade, como que a gente faz? Dependendo da alteração, né, que ele tem. Então, a gente consegue colocar, propor o tratamento para o paciente só tópico, se mais intenso, tópico oral, se mais intenso, aí a gente faz laser para diminuir o processo inflamatório do bulbo, para estimular crescimento, e também Sim. aplicações de medicamentos no bulbo para diminuir a chance do paciente ter efeito colateral, né, e proporcionar um tratamento mais de alta performance. Então, O, bu- depende, o, na verdade, da alteração. sim, o bulbo que a senhora fala é a raiz do cabelo, A doutora. raiz do cabelo. É a Isso, raiz do cabelo, né? O bulbo. isso. Ok. E o laser, doutora, é indolor também? Tem que fazer Completamente indolor. e Completamente quantas indolor. sessões a pessoa deve fazer? Então, é isso que eu falei. Na verdade, é por ciclo capilar, né? Ciclo Então, capilar. Quanto que é? Qual que é o ciclo? Quanto tempo é um ciclo capilar? de 12 a 18 semanas de tratamento. É o mínimo que o paciente tem que fazer. Quanto que é? De 12?
de 10, 12 a 18 semanas de tratamento. 18 semanas, certo. Uhum. Ah, bacana. E ela consegue se recuperar 100%, doutor, ou não? Depois do A partir tratamento? do momento que está tratando. Então, assim, ó, o que realmente acontece com o fio, tá? Então, muitos pacientes nos procuram numa fase já muito avançada, onde já houve o fechamento ali da saída do pelo. Então, se Sim. houve fechamento da saída do pelo, ali é só transplante mesmo. Mas isso a gente consegue ver nos exames, né? Então a gente consegue avaliar onde ainda o pertuito está aberto, onde já fechou. Onde o pertuito do cabelo está aberto, existe possibilidade sim da gente recuperar o fio. Mas uma coisa que é muito bacana, que os pacientes eles ficam muito felizes, né? É o quê? Quando a gente consegue pegar esse cabelinho que é muito fino e engrossar, então, imagina assim, ó, imagina uma árvore que tem um monte de folhinha pequenininha, Sim. que elas estão doentes, tá? E aí a gente troca esses fios fininhos, a gente troca essas folhas que estão doentes por folhas mais robustas, mais verdes, maiores. Então, é o que acontece com o cabelo. A gente troca o cabelo doentinho, que ele está distrófico, por fio mais grosso. Então, isso dá uma sensação de cabelo mais cheio, entende? Sim, Então, sim. É o volume, né? Ganha volume, né? Ganha volume. Mas, na verdade, ela até já tinha aquele cabelo ali, só que era um cabelo muito doente que ela não enxergava mais. E que Sim. isso, sendo reproduzido em grande quantidade no couro cabeludo, dá uma sensação de cabelo mais cheio. Então, o cabelo ele fica mais bonito, ele fica mais grosso, a gente consegue perceber até a cor do cabelo, a cor fica mais escura, Sim. né? Então, assim, o cabelo ele fica realmente bem mais saudável, bem mais cheio, bem mais grosso. Então, o principal objetivo do tratamento é esse, trocar cabelos doentes por cabelos mais saudáveis. E aí eles ficam mais volumosos. Doutor, até no caso da mulher do Will Smith, do ator, né? Ali não tem uma condição, lógico, ela tem acho que recursos para fazer todo o procedimento, né? E ela optou, acredito, pelo distúrbio dela, a questão da cabeça raspada, né? As pessoas que não conseguem refazer, elas ficam. Tem a calvície feminina mesmo, doutor? Ficam sem cabelo, tem a cabeça raspada. Qual que é a orientação para essas pessoas? E tem casos assim, senhora já Tem. nessa situação? Já. Mas assim, geralmente são assim, são Exceções? casos bem mais arrastados. Olha, eu conheço pacientes novinhas, eu já tive paciente de 15 anos, alopecia androgenética, parecendo uma mulher de 50 anos. Então, às vezes, isso acontece porque ela tem algum problema sistêmico também, alguma coisa hormonal, entendeu? Então, assim, quando o paciente ele vem, a gente precisa avaliar tudo o que está acontecendo. Então, a gente precisa analisar se ela não tem algo sistêmico fazendo com que haja uma piora, né, do quadro dela, e também local, né? Isso pode acontecer? Pode. Mas geralmente acontece quando ela tem algum problema também sistêmico, piorando aquele quadro, entendeu? Sim, entendi. Isso acontece muito em quem tem ovários policísticos ou alguma alteração mesmo ali de supraadrenal. Então, quando o paciente ele chega para a gente tem a obrigação também de avaliar isso daí, né? Porque precisa estar no contexto tudo bem organizado. Né? Então, a parte nutricional, se a paciente tem, né? Então, eu sempre faço analogia com folhinhas, que é mais fácil do paciente entender. Então, a gente trata a doença, mas essa planta, ela precisa de substrato para crescer bonita. Sim. Certo? Então, a gente inibe ali, então, é um contexto todo. A senhora trabalha com uma equipe multidisciplinar, porque como a senhora falou, a mulher, quando ela começa a perder o cabelo, né, doutora, ela sente bastante. Tem algum acompanhamento psicológico, algum tipo de
de encaminhamento para essas pessoas? Ou a senhora Sim, mesma faz sim. esse trabalho? Como é que é feito Não, isso? eu conheço, então, como que eu faço? Na minha clínica, então eu sou dermatologista, né? Então eu tenho a minha equipe que realiza o procedimento, né? Eu monto os protocolos para os pacientes, mesmo que as pacientes passem com a equipe, quem monta sou eu. Sim. Então, através das análises, a gente monta o tratamento. E aí, quando há, né, esses casos mais severos, tal, a gente, porque elas já vêm, né, elas já chegam chorosas, né? Por isso que eu entendo Hum. perfeitamente porque que o juiz foi lá e Ela porque é reagiu uma na coisa. hora, né? A mulher dele reagiu na hora. Dá pra perceber que ela não gostou da Não, brincadeira. Acho mas que isso foi é uma por isso. coisa, gente, que causa, as mulheres elas ficam realmente transtornadas por conta disso. Elas não dormem, elas só pensam nisso. Quando o cabelo cai, elas choram. Então, nossa, deve ter sido uma, e assim, mundialmente, né, expondo, né, esse problema dela, que já deve ser muito doloroso. Então, a gente recebe bastante pacientes assim. Então, o que conforta um pouco é elas saberem que elas não são únicas, que a gente tem Sim. muitos pacientes assim, né? Então, elas conseguem até ver na recepção ou através de fotos, que tem bastante paciente que passa por isso também. Mas eu encaminho assim, se eu vejo que é algo que está causando transtorno psicológico, eu encaminho para pessoas que eu conheço, mas eu acho que o importante é ter empatia pelo paciente, né? Então, Sim. assim, eu tenho alopecia androgenética, quase todo mundo da minha equipe tem, então a gente fala, olha, eu também tenho, eu trato há muito tempo, eu sei o que você passa, eu também não durmo quando o meu cabelo cai, entendeu? Sim. Então, assim, acho que o mais importante é isso. Ah, bacana. Doutora, faltou algum questionamento, algum esclarecimento que a senhora acha importante para a gente estar colocando nesse momento? Eu acho que é importante, assim, primeiro, procurar ajuda adequada. Sim. Então, não ficar esperando, né? Então, alguns sinais que eu acho que é importante em casa as pessoas saberem. Primeiro, se vocês em casa, vocês têm parentes de primeiro grau, tipo tios, mães, avô, avó, que tem pouco cabelo, e você tem sentido que o seu cabelo está diminuindo, não importa se você está vendo ou não isso. Eu acho que é importante você procurar uma ajuda adequada para pelo menos excluir a possibilidade de ter algum problema, porque às vezes pode ser só momentâneo, mas às vezes não, né? Sim. E para quem tem esse tipo de problema, né? Então, tipo assim, ó, marido e mulher. A mulher tem pouco cabelo, o homem tem calvície. Então, hoje em dia, eu tenho já indicado fazer essa análise capilar quando os filhos começam a ter a primeira queda capilar, que é geralmente quando entra na puberdade. Começou a menstruar ou teve a primeira ereção, já fazer essa análise e acompanhar, porque a gente consegue fazer um tratamento preventivo e aí os filhos, eles nunca vão ter problemas, entendeu? Então Sim. eu tenho feito muito isso, assim, com os meus pacientes, porque daí vai tratando só com um tônico e as crianças permanecem com essa quantidade de cabelo até vovozinho, sabe? Eles Sim. não vão ter problema algum. Ah, legal. Tá certo. Doutora, agradeço muito a senhora, viu? Ah, eu que agradeço. Foi um prazer aí poder colaborar. Tá certo.